Agora, olha só, polêmica, meus amigos. A gente vai colocar polêmica aqui porque eu quero debate, eu quero saber a opinião de vocês. O governo da Austrália vai permitir que trabalhadores ignorem ligações e mensagens injustificadas dos chefes fora do horário de trabalho. A lei ainda regulamenta possíveis multas para que os empregadores que violarem a regra sejam punidos. E aí, Fabrizão? É uma mudança que chegou ao Senado. Aquele zap do patrão, 8 horas, 9 horas da noite, é isso? Eu não sei do que se trata. Eu sempre... Jornalista não tem isso. Não, jornalista não precisa. Não, que isso? Isso não acontece com jornalista. Você é chamado fora do horário de trabalho, nem Imagina. pensar. É uma mudança que foi aprovada agora pelo Senado, recebeu maioria no Senado, que proíbe esse contato fora do horário de trabalho, permite, na verdade, que os trabalhadores simplesmente ignorem ligações dos seus chefes, dos seus patrões, fora do horário de trabalho, sem que isso possa promover ali certas consequências no contrato, demissão, inclusive. É uma lei que já existe, inclusive, em muitos países da União Europeia, França, Espanha, Alemanha, todos eles já têm essa proibição, já tem uma lei que prevê algo desse tipo, e agora isso chegou também na Austrália. Eles estão chamando isso aqui de direito à desconexão, Nelsinho. Direito à desconexão. Direito à desconexão. Uma ideia de que você pode, fora do seu horário de trabalho, estar de fato livre do trabalho. O direito do trabalhador de se desconectar por inteiro do trabalho no horário de folga. Ô Ju, como é que você vê? Aqui no Brasil, a gente tem decisões para um lado e para o outro. A justiça trabalhista, às vezes, dá hora extra quando o trabalhador mostra mensagens fora do horário de expediente. Qual a sua opinião, Ju? Quero polêmica, viu? Quero saber. Polêmica. As pessoas que defendem teletrabalho, por exemplo, não podem concordar com uma posição como essa. Porque hoje nós temos toda a tecnologia que nos permite trabalhar a qualquer hora do dia. Então, é muito mais uma relação de trabalho, né, de demandas e estabelecimento de períodos que deveria acontecer entre contratante e contratado. Então, esse tipo de decisão vinda por parte do Senado australiano vai trazer uma maior complexidade na negociação de contratos e uma abertura para diversas discussões na justiça. Né? Eu entendo que uma possível motivação tenha sido o abuso que alguns chefes cometem, mas esses abusos precisam ser reprimidos de uma forma individualizada. Agora, uma lei chegar e engessar um sistema de trabalho de um país, eu acho, inclusive, que isso dificulta até a própria competitividade de um país, né? Porque a regra eu trabalho daquela hora àquela hora, mas se acontecer uma emergência, alguma coisa assim, eu estou disponível. Há algumas áreas de trabalho, por exemplo, que você lida com riscos constantemente. Né? Quem trabalha com política, por exemplo, vive risco constante de acontecer alguma crise e você precisa ter condições de reagir rapidamente. Então, definitivamente, eu não gosto dessa ideia de vir uma lei, uma decisão top-down como essa, sabe, para interferir ali nas negociações contratuais. E aí, Mano Ferreira? Então, eu acho que não tem que ter uma lei de cima para baixo impondo uma coisa para todos, mas eu acho fundamental que esteja previsto nos contratos de trabalho qual é o tipo de relação, porque diferentes tipos de profissão podem ter diferentes regimes de trabalho, né? Existem características próprias de cada profissão. Então, um médico que está acompanhando uma gestante e a gestante, de repente, vai ter um parto de última hora, não tem sentido algum você dizer que você não pode chamar o médico para emergência, porque aquilo é a própria condição do trabalho dele. É numa relação de trabalho e empregado, né? O médico. Então, o que eu estou falando é que existem múltiplas formas de relação de trabalho, porque, justamente, as diferentes funções têm diferentes lógicas. Por isso, acho que a gente não pode ter uma regra única. Isso dito, eu acho que é muito importante que os trabalhadores, no momento de negociação de seus contratos, tenham isso em mente, porque é importante para a saúde mental. A questão de você ter também, você se dar o direito de ter um fim de semana, de ter um momento de descanso, de você conseguir separar a sua vida profissional da sua vida pessoal minimamente. Então, é claro que a forma de fazer isso vai variar de acordo com cada profissão. Acho que eu trouxe um exemplo que é fácil visualizar do médico.
Mas isso se aplica em todas as atividades. Só para a gente trazer um pouquinho aqui de dados, a lei ela diz o seguinte, essa proposta de lei que tem lá na Austrália, que é uma proibição de contato 24 horas com trabalhadores que não estão sendo pagos para isso. Ou seja, seria mais ou menos aquela relação da hora extra, né? O contato fora do horário de trabalho caracterizaria como hora extra. E aí os dados que foram apresentados no Senado da Austrália dizem o seguinte, que o trabalhador australiano, em média, trabalha 6 semanas a mais sem ser pago por ano, o que daria 60 bilhões de dólares em um ano. Considerando todos os trabalhadores, 60 bilhões de dólares, colocando aqui numa conta básica de cabeça, dá quase 300 bilhões de reais em salários que deixam de ser pagos para os trabalhadores. São